E aí, pessoal, essa é a aula 6. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como configurar uma rede local, uma LAN, naquele aplicativo, naquele software que nós instalamos lá na aula 1, que é o Cisco Packet Tracer, e vou mostrar também para vocês um comando que funciona tanto no Linux quanto no Windows, que se chama ping, funciona no Mac também. Então vamos lá. O protocolo IP, ele é um protocolo que está aqui na camada de rede do modelo TCP/IP. Então, eu havia falado para vocês que todo protocolo de rede ele funciona em uma determinada camada do protocolo TCP/IP. O protocolo IP, que é um dos protocolos mais importantes, ele está aqui na camada de rede e também o protocolo ele não tem apenas uma função. Muita gente fala, protocolo IP é um protocolo que atribui um endereço para o dispositivo na internet. Não é só isso. A principal funcionalidade do protocolo IP é atribuir endereços na internet, endereços para os dispositivos. Mas não é só isso, que a gente vai ver posteriormente mais algumas coisas que o protocolo IP possui, que o protocolo IP faz. Mas uma coisa aqui que vocês precisam já ter em mente é que o protocolo IP ele atribui endereços únicos. Não existe dois dispositivos dentro de uma mesma rede com um mesmo endereço. E aí, o protocolo IPv4, pessoal, e aí, apesar de ser assunto lá do módulo 2, eu já vou adiantar aqui para vocês, ele acabou se esgotando. Então, não existe, ainda existe um pouquinho, mas já está se esgotando. Eu vou falar aqui que não existem, mas entenda como está acabando. Não existe mais endereço IPv4 disponível. Endereço IPv4 é tanta gente usando a internet, tantos dispositivos conectados às redes, que não existe mais endereços disponíveis. Ou seja, se alguém comprar um celular novo, não vai ter mais endereço IP para aquela pessoa utilizando IPv4. Nesse caso, o que acontece? Aquele processo lá do NAT, lembra da aula passada que eu falei do NAT? Que ele traduz lá o endereço IP privado para o endereço IP público. Tanto o NAT, ele veio para resolver essa escassez de endereço. Então, agora, ao invés de cada dispositivo ter um endereço IP, o NAT ele vai fazer com que uma rede inteira, uma rede local inteira, tenha apenas um endereço IP público. E aí, os endereços IP privados eles podem se repetir em redes diferentes. Então, na sua casa, tem lá um 192.168.1.1, mas na casa do João, na casa da Maria, na casa do seu irmão, na casa, enfim, em diversos outros lugares, também vai poder ter esse IP, porque esse IP é privado. Agora, o endereço IP público não vai poder se repetir em lugar nenhum do mundo, porque o endereço IP público, a internet, ela funciona no mundo inteiro, então o endereço IP público vai ser único no mundo inteiro. E aí, esses endereços, eles acabaram se esgotando, e por isso e por outras questões também tanto de segurança quanto de desempenho, surgiu o protocolo IPv6. Então, tanto o protocolo IPv4 e IPv6 são todos da camada 3 aqui do modelo TCP/IP. E o IPv6, ele tem muito mais endereços IPs do que o IPv4, acabando com essa escassez de endereços. Então, agora eu tenho muitos endereços disponíveis e por isso que surgiu aí, não só por isso, mas por isso surgiu aí um novo protocolo, foi criado um novo protocolo, uma versão chamado IPv6, versão 6. E aí, pessoal, o endereço IP, IPv4, ele hoje não é usado mais essa classificação em classes, mas os sistemas operacionais acabam usando apenas para indicar máscara de subrede. O que é essa máscara de subrede? A gente vai falar disso só na próxima aula, mas só para vocês entenderem aqui essas classes. O que essas classes faziam? Essas classes, elas te davam
dizia exatamente quantos computadores teria na sua rede, teria aí na sua casa, no máximo, né? Diria o máximo que teria de computadores dentro da sua casa. E aí, essas classes aqui, ó, por exemplo, a classe A era uma classe com muitos dispositivos disponíveis. Classe B era uma classe com um pouco menos de dispositivos. A classe C, menos ainda dispositivos. Então, pessoal, essas classes aqui, elas serviam antigamente para dizer quantos dispositivos poderia ter em uma determinada rede. Quanto maior a rede, quanto mais computadores tivesse na rede, por exemplo, uma empresa que tivesse 1000 computadores dentro, então ela ia precisar de um endereço de classe B. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula o que são essas classes, o que são essas máscaras de rede, o que significa, o que caracteriza uma rede ter 1000 computadores e o que caracteriza uma rede ter, sei lá, 10 computadores. E aí eu vou mostrar para vocês o que hoje, nos dias de hoje, influencia essas classes aqui. Eu vou lá no Windows, que eu acredito que a maioria de vocês tem Windows, e vou mostrar a configuração padrão que traz essas máscaras aí. Se eu clicar com o botão direito aqui, abrir configurações de rede de internet, clicar aqui em alterar opções do adaptador, aqui nessa placa de rede minha de internet, eu vou clicar com o botão direito, propriedades. Nessa listinha aqui, vocês vão achar, ó, protocolo IP versão 4, TCP/IP versão 4. Você clica aí 2 vezes em cima disso, você consegue atribuir um endereço IP de forma manual. Não faça isso no seu computador enquanto você está assistindo essa aula, porque você pode ficar sem internet. Mas só olhem aqui o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu vou pegar, olha só, para quem não lembra, para quem já esqueceu, todo IP que começa com 10, ele é um protocolo, ele é um endereço IP da classe A. Todo endereço IP que começa com 172, ele é da classe B. Todo endereço que começa com 192, ele é da classe C. E aí, esses endereços aqui que vocês estão vendo, eles são endereços privados. Como assim endereços privados? Então, lembra lá a rede local e lembra lá que existe a internet. Existe um endereço IP público e existe um endereço IP privado. Todos esses endereços aqui são endereços IPs privados. Então, assim, começou com 10, é um endereço IP privado. Esse endereço não sai para a internet. Começou com 172.16 ou então até 172.31, e esses endereços aqui, eles também são privados e são da classe B. Começou com 192.168.0 até 192.168.255 é um endereço de classe C e é um endereço privado. E aí, se vocês forem lá no Windows e tentar configurar aqui um IP manual, por exemplo, eu vou primeiro configurar com um IP da classe C. Eu vou colocar 192.168.1.1. Na hora que eu vou aqui para a máscara de subrede, olha o que acontece. Ele automaticamente preenche para mim 255.255.255.0. Esse endereço aqui é um endereço de classe C, certo? E agora eu vou preencher com um endereço de classe B e olha o que vai acontecer com a máscara de subrede. 192, opa, já errei. 172.16.10.10. Na hora que eu vou para a máscara de subrede, olha só, 255.255.0.0. Automaticamente preencheu para mim aqui com um 00 no final. No outro, aqui também estava 255. Agora, eu vou preencher com um de classe A. 10.10.10.10. Quando eu clico aqui na máscara de subrede, olha o que aconteceu. 255.0.0.0. Então, entenderam? E aí, só para adiantar para vocês, essa máscara de subrede, ela vai me dizer
quantos computadores eu posso ter dentro de uma mesma rede. Aí é o seguinte, antigamente essas classes, classe A, B e C, não tinha só A, B e C, mas as classes que eram usadas para endereçamento de dispositivos eram essas, A, B e C. Antigamente, essas classes definiam o tamanho da sua rede e você não conseguia definir a sua máscara de subrede. Hoje, mesmo eu usando um endereço de classe A, que começa aqui com 10, eu consigo modificar a minha máscara de subrede aqui, ó, e colocar 255, 255, 255, 2 e 0. Então, perceba que eu consigo modificar essa máscara de subrede para alterar o tamanho da minha rede. Antes, quando era baseado apenas em classes, eu não tinha máscara de subrede para poder definir o tamanho da minha rede. Era definido pelas classes. Então, agora vamos voltar para lá. Eu só vou desligar esse Windows que ele está fazendo meu computador gritar. Então é isso, pessoal. Resumindo, essas classes definiam antigamente o tamanho da minha rede. Hoje, elas apenas definem a máscara de subrede por padrão, mas eu consigo alterar essas máscaras aí. E aí, aqui são todos os endereços IPs. Essa tabela aqui são só endereços privados. Aqui tem todos os endereços IPv4 que existem. Então, classe A começa do 1000 e vai até esse númerozão aqui. A B começa aqui, vai até aqui. A C começa aqui, vai até aqui. Eu não vou ficar lendo e nem vou pedir para vocês decorarem isso aqui, mas vai ficar aí, fica como consulta para vocês quando vocês quiserem olhar isso aqui. Então, assim, aqui tem um intervalo. Começou a partir desse até esse aqui é classe A. Desse aqui até esse aqui é classe B. E aí, se tratando aí especificamente aí de endereços privados, tem essa tabelinha aqui, tá bom? Vamos lá, então, para o Cisco Packet Tracer. Aí eu recomendo vocês abrirem aí no computador de vocês o Packet Tracer. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão criar rede local no Packet Tracer. A rede local, pessoal, primeiro, o que você vai ter numa rede? Você tem que ter dispositivos. Aqui no Packet Tracer, você tem a aba aqui nessa parte aqui, você tem a aba de dispositivos de rede. Se você clicar aqui, você tem dispositivos de rede. E aí você tem roteadores, switches, hubs e dispositivos de rede sem fio, wireless e assim por diante. Cada equipamento desses a gente vai acabar comentando nas aulas aí, e aí vocês vão aprender esses equipamentos, durante as aulas. Nessa aula a gente vai usar o switch. Então o switch é um equipamento de camada 2. Apesar de existirem equipamentos switches aí caros, suítes avançados, inclusive suítes da Cisco aqui, existem suítes de camada 3, que são mais caros, mas as principais funcionalidades do switch, ele é de camada 2, certo? E aí, o switch, ele funciona, ele serve para conectar dispositivos de forma cabeada. Se vocês lembrarem, lá no laboratório de informática, em alguns laboratórios, em alguns lugares, vocês já viram um rack lá preso na parede, e nesse rack tem um equipamento e vários cabos conectados nele. Lá nesse rack ele tem exatamente um switch conectando todos os computadores do laboratório via cabo para depois sair desse switch e ir lá para a sala da CGTI. Então é esse equipamento switch que a gente vai usar aqui para a aula de hoje. Então, aqui você tem os dispositivos de rede. Eu já vou adicionar aqui, ó, switch. É só você clicar e arrastar, ó. Cliquei, arrastei e adicionou. Aqui você tem os dispositivos. Então, você tem computador, laptop, você tem telefone, você tem o smartphone, você tem tablet, tem TV. E, enfim, tem dispositivos que se conectam à rede. Eu vou adicionar aqui, e aí vocês adicionam também para poder ver aí com vocês, 2 PCs. É o suficiente para agora, 2 PCs. Aí é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui switch e 2 PCs. Como que eu vou conectar esses dispositivos aqui? Essa abinha aqui, esse raiozinho aqui, é a aba de conexões. Aqui eu tenho os cabos que eu vou utilizar para conectar os dispositivos. Esse cabo aqui, que é um risco preto comum,
ele é o cabo de par trançado, ele é o aquele cabo de rede, aquele mesmo cabo que vocês veem lá no laboratório de informática. Então a gente vai usar esse cabo aqui. Então você clica nesse cabo, clica em cima do computador, aí ele vai te perguntar em qual interface você quer conectar. Você quer conectar nessa Fast Ethernet 0. E aí, ó, veja que tem até o desenho aqui daquela conexão de rede lá que tem atrás dos computadores, aquele cabinho de internet, aquela entrada de internet, que é o nome dessa entradinha aqui é RJ45. Essa entrada aqui é onde você conecta o cabo de rede. Então, no computador você vai conectar nela, na entrada de cabo de rede. Aí você clicou, ó, já fica solto aqui e eu vou até o switch. Vou conectar, cliquei no switch. Esse switch, ó, tem 24 portas, mais essas duas aqui que são gigabit. Eu vou escolher qualquer uma dessas portas aqui, ó. Vou escolher a primeira, por exemplo, mas tanto faz. Vou clicar de novo nesse cabo preto. Vou escolher aqui o computador 2. Vou escolher aqui a conexão de rede do computador 2. Vou até o switch e vou clicar em qualquer um aqui. Certo? Então, beleza. Já conectei os dois computadores no switch. E aí eu vou adicionar mais um switch e mais dois computadores rapidamente aqui, só para vocês verem. Então, ó, switch, cliquei e arrastei. Beleza, pessoal. Aí é o seguinte, vocês já devem ter... Eu adicionei aqui esses dois switches aqui, com dois computadores cada um. Esses dois aqui, esses computadores, esses equipamentos aqui, eles estão na mesma rede? Pensem aí um pouquinho, estão na mesma rede? Obviamente não, né? Porque não tem um cabo saindo daqui até aqui. Então, eles não estão na mesma rede. Agora, a gente vai conectar eles para eles ficarem na mesma rede. Demora um pouquinho para ficar verdinho, tá, pessoal? Mas fica verdinho. Aqui eu vou conectar esse switch aqui nessa Gigabit Ethernet e vou até o outro switch Gigabit Ethernet. Agora eles estão fisicamente na mesma rede, mas não é só as conexões físicas que definem se um computador, se um dispositivo está na mesma rede que outro. Então lembrem que eu acabei de explicar para vocês aqui do endereço IPv4, que eles têm até aquelas classes, tem máscara de subrede. Não é só isso que define se eles estão na mesma rede ou não. Para eles estarem na mesma rede, eles precisam ter a configuração de IP ideal para estarem na mesma rede. Então a gente precisa configurar o endereço IP para esses computadores aqui. Se você passa o mouse em cima aqui, ó, por exemplo, ó, vai aparecer aí, ó, que não tem nenhum gateway, não tem nenhum endereço IP, não tem nada configurado nesse computador. Então a gente vai configurar agora. É só clicar, é dar um clique normal em cima do computador, ó, um clique. Abriu essa janelinha aqui. Abrindo essa janela, vocês vão aí em Desktop. Depois de Desktop, vocês vão aqui em IP Configuration. Clicou em IP Configuration, vocês vão ter uma janelinha bem parecida com aquela que eu acabei de abrir no Windows, lembram disso? Essa janelinha, vocês vão configurar o endereço IP, aí tem lá, ó, máscara de subrede, é a mesma coisa que está lá naquela janelinha do Windows que eu mostrei para vocês. Aqui a gente vai colocar, eu vou escolher aqui um IP privado de classe C, que é 192.168. 192.168, sei lá, .1.1. Vou escolher .1.1. Se eu clicar aqui, ó, automaticamente, igualzinho no Windows, ó, automaticamente preencheu a máscara de subrede. É só isso, não tem botão salvar, não tem nada. É só preencher aqui e fechar. Fechei. E aí agora eu vou precisar configurar o IP desse segundo computador. E aí agora eu vou preencher aqui em Desktop, IP Configuration, e aí eu vou definir o endereço IP 192.168.1.2. O outro computador eu tinha definido 1.1, esse aqui eu estou definindo 1.2. Aí eu tenho que clicar aqui para preencher a máscara de rede e agora é só fechar. Beleza. Aí eu falei que eu também iria mostrar para vocês um comando chamado ping.
E agora se vocês passem um mouse aqui também, ó, perceba que está configurado o Fast Ethernet 0, tá o endereço IP configurado ali. E agora a gente vai aprender o comando ping. Essa ideia do ping, eu vou clicar aqui, ó, é só clicar aqui e tem aqui, ó, Command Prompt, que é igualzinho do Windows também. Essa ideia do ping, pessoal, não sei se vocês já brincaram de ping-pong. É uma ideia bem parecida, ping-pong. Você dá um ping e recebe uma resposta de pong. Então, aqui a gente vai dar um ping no computador 2 e vai esperar uma resposta do computador 2. Então, é bem simples o comando. É só vocês digitarem ping e aí vocês vão digitar o endereço IP daquele outro computador. Então, qual que é o IP do outro computador? 92.168.1.2. E aí é só dar Enter. Perceba que apareceu aqui, ó, que 4 pacotes foram recebidos e nenhum foi perdido. E o tempo que levou para o pacote, para esse ping, para essa requisição, sair desse computador, chegar no computador 2 e voltar no computador 1 com a resposta, foi de 1 milissegundo. Então, é bem rápido essa comunicação. Conseguiram entender o ping? Se vocês irem tanto no Windows quanto no Linux de vocês aí, ou no Mac, e digitar ping, qualquer endereço, não precisa ser nem endereço IP. Se eu digitar, por exemplo, ping.google.com, eu estou dando ping no servidor do Google. Ctrl C para parar. Então, o ping ele funciona em qualquer computador, qualquer sistema operacional. Aqui, agora, a gente vai tentar fazer funcionar o ping para esse computador 3 aqui e para o computador 4 também. E aí vocês também precisam configurar o endereço IP do computador 3 e do computador 4. Vamos lá então? 192.168.1.3. E para o computador 4, 192.168.1.4. Aí agora vamos tentar fazer um ping desse computador aqui para esse computador. Eu cliquei aqui, vou aqui em Command Prompt e vou digitar ping 192.168.1.4. Então já está funcionando, olha aqui. Então é simples, né, pessoal? Fácil. E aí no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar com mais detalhes isso aqui. Vocês vão aprender qual é a configuração de rede. Como assim configuração de rede? Se eu alterar o IP desse computador aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, se eu altero aqui para 2, 192.168.2.4, será que eu consigo fazer um ping nesse computador? Vamos lá então. Eu vou digitar ping 192.168.2.4. Perceba que eu não tô tendo mais respostas. Deu aqui request timeout, ou seja, tempo esgotado da requisição. E aí eu não vou ter resposta. Por quê? Porque apesar de ter uma conexão física entre os computadores, eles não têm uma conexão lógica. Ou seja, logicamente eles estão separados, eles não estão na mesma rede, na mesma subrede. E aí, se vocês olharem aqui, o endereço IP dele está normal, 192.168.2.4. Mas eles não estão na mesma rede. E isso a gente vai entender por que acontece, como configura isso, na próxima aula. Beleza?